Realidade profissional. Esse é um dos temas de algumas das cartas do baralho Carreira Saudável. São essas cartas que estão na cor verde. E essas são cartas muito especiais, muito relevantes para quem conhece pouco sobre o mercado de trabalho. As cartas desse tema deveriam ser trabalhadas com todos os estudantes brasileiros, porque elas incentivam você a ir atrás de informação, você entender qual é a dinâmica atual do mercado, como funcionam as leis trabalhistas no nosso país, como é que as profissões estão se transformando, sendo criadas, sendo modificadas, quais são as diferentes formas de profissionalização e como é que você se vira no meio de tudo isso. Eu gosto muito dessas cartas porque elas te ajudam a refletir sobre áreas de atuação diferente da área em que você está. Porque às vezes você tem um trabalho, você está inserido em uma área do mercado que tem características que só aquela área tem. E aí, se você se abrir para conhecer as características de outras áreas, pode ser que você perceba como essas áreas seriam interessantes, ou pode ser que você perceba que não, é realmente a área em que você atua que faz mais sentido para o seu estilo de vida. Eu vou contar algumas das cartas que você encontra nessa sessão de realidade profissional. E como eu disse, dá para você usar toda essa sessão desse tema, refletir sobre toda essa parte de realidade profissional de uma vez, de uma forma ali concentrada nesse tópico, mas também dá para mesclar esse tópico, essas cartas de realidade profissional com os outros temas do baralho. Depende muito de qual é o seu objetivo, depende muito se você está a fim de fazer uma reflexão bem variada, que cada hora vai para uma parte da sua decisão profissional. Algumas pessoas gostam de fazer a reflexão de forma bem organizada em etapas. Então, pode ser que você prefira se aprofundar primeiro num tema, depois no outro, depois no outro. Alguns exemplos de reflexões que você vai fazer nessa parte de realidade profissional. Qual é a diferença entre formação, profissão e ocupação? Você saberia responder essa pergunta? E como é que a gente está conversando sobre contexto social, profissional, financeiro, econômico, cultural, territorial? Como é que a gente está falando muito sobre aspectos externos, aspectos da realidade à sua volta que vão impactar nas suas decisões profissionais? Cada pessoa vai trazer respostas diferentes a essas cartas do baralho, porque cada pessoa vai trazer respostas referentes àquela área em que cada um de nós vive, aquele território, aquela região do país, aquele setor do mercado em que a gente atua. Então, pense aí, o que você responderia para isso? Qual é a diferença entre formação, profissão e ocupação? Abaixo de cada pergunta, você vai encontrar uma segunda pergunta, que é para aprofundar a reflexão que você está fazendo aí. Essas coisas têm diferença na sua vida? Talvez na área profissional em que você está, na área do mercado em que você atua, essas coisas impactam muito no seu dia a dia. Pode ser que você trabalhe numa organização, numa empresa, que tenha cargos muito estruturados, hierarquias muito bem definidas. E a sua trajetória profissional vai ser registrada pela mudança de cargos. Agora, digamos que você é um profissional da saúde que atua de forma autônoma. Essas diferenças, elas não são tão marcantes no seu cotidiano profissional. É por isso que eu disse que vai depender muito do contexto que você vive para você trazer respostas a essas cartas. Mas essa é uma excelente forma de perceber como seu contexto, o universo que orbita em você e nas suas escolhas profissionais, interfere nessas escolhas. Outra carta que você vai encontrar nesse tema. Quais são as profissões mais valorizadas atualmente? Por que elas são mais valorizadas atualmente? E dependendo do ano em que você estiver usando esse baralho, você vai trazer uma resposta diferente para essa pergunta, não é? Porque as profissões estão sempre se modificando, o mercado é dinâmico nesse sentido também, valorizando mais áreas que são necessárias naquele momento para o mercado de trabalho rodar, funcionar, para as coisas se movimentarem como a nossa cultura está pretendendo. A segunda pergunta é se isso impacta na sua vida. Porque talvez o fato de algumas profissões serem mais valorizadas que a sua impactam muito no seu cotidiano, na vivência que você está tendo da profissão. Dependendo da sua área de atuação, isso não faz diferença no seu trabalho.
Então, é mais uma das perguntas que você encontra nesse tema. Vou trazer um terceiro exemplo, hein? Quais as vantagens e desvantagens de empreender e de trabalhar para alguém, ser um empregado? Essa é aquela carta que faz a gente considerar, né? Será que eu funciono melhor nesse momento da minha vida como um empregado, como um empreendedor? Será que aqui na região em que eu vivo, em que eu atuo, faz mais sentido eu pensar em trabalhar em uma empresa, em ser um empregado de alguém, em criar meu próprio negócio, dadas as condições sociais do meu país, do meu estado, da minha cidade, nesse ano em que eu estou usando o baralho, o que faz mais sentido para os meus objetivos de vida? Empreender, ser um empregado, tentar mesclar as duas formas de atuação. Então, essa é uma temática que ajuda a perceber que as suas decisões profissionais vão ser impactadas pelo contexto em que você está inserido. E é uma excelente forma de pensar e se informar mais, de entender melhor como o mercado está organizado, quais são as possibilidades atuais, quais são as portas que se abriram para você ultimamente, quais são as barreiras que ainda existem e quais são as melhores estratégias para lidar com isso. Vamos para o próximo tema.